Olá, estamos no ar. Nosso programa sempre às terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica, sou homeopata, pratico a medicina chinesa, muitos já me conhecem, nós estamos aqui há 25 anos na Rádio Mundial. E hoje é com muita alegria, nessa primeira metade do programa, nessa primeira meia hora, eu vou falar um pouco sobre o nosso cérebro. Lembrando que todo esse programa é gravado, está sendo gravado, e amanhã, caso você não possa escutá-lo inteiramente, você pode encontrá-lo no meu canal do YouTube, no Instagram e Facebook, doutora Ana Clélia Matos, nessas 3 mídias. Visitem o meu Instagram, me acompanhem semanalmente, eu sempre dou dicas para vocês, sempre trazendo coisas novas, sempre trazendo comentários, ensinando sobre algumas homeopatias, fitoterapias, etc. E essa semana, hoje especificamente, eu escolhi um tema que eu tenho estudado, que a gente não pode parar de aprender, e é sobre o nosso cérebro, né? E eu vejo que as pessoas querem mudar, né? Você quer mudar a sua saúde? É para isso que você vai a um médico, a um psicólogo, a um fisioterapeuta, alguém da área de saúde? Você quer realmente mudar a sua saúde? Você está doente? Você tem uma doença leve, uma doença grave? Você tem hoje uma doença autoimune? Você tem um câncer? Você tem uma fibromialgia? Uma gastrite? Enfim, você tem depressão? Você tem síndrome do pânico? Você tem ansiedade? Quantas coisas nós convivemos no dia a dia, né? Eu vejo na rotina de um consultório diariamente as queixas das pessoas, né? Mas você realmente quer mudar? Então, todo mundo fala na mudança, todo mundo fala no abandono das nossas crenças antigas, em fazer diferente. Aí eu fui estudar, né? Como a neurociência hoje, ela nos ensina a como o nosso cérebro pode mudar quando os nossos pensamentos mudam. Então, quem é você? Qual é a sua personalidade? Quem é você? Você já parou para pensar sobre quem é você? Quem somos nós, cada um de nós? Então, a sua personalidade é o conjunto de 3 fatores. Primeiro, os seus pensamentos. Seus pensamentos definem quem você é. A partir dos seus pensamentos, as suas ações. Você pensa e age de determinada forma e maneira. E essas ações geram seus sentimentos. Isso é você, a sua personalidade. Então, o que você pensa, o que você faz e o que você sente. Quem é você? Bom, mas se essa maneira de ser está te provocando um desconforto, seja no nível emocional, seja no nível físico, alguma coisa, se não está bem, se você não está feliz, se algo está faltando, alguma coisa está acontecendo. Então, de que forma a gente pode entender e ajudar o nosso cérebro a ter um comportamento diferente? Nós temos bilhões de neurônios no nosso cérebro. Nós, mamíferos, temos o nosso córtex, que é o neoencéfalo, a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, a substância cinzenta, os lobos frontal, parietal, occipital, temporal. Nós temos os sentimentos. Nós somos os seres mais desenvolvidos nesse universo. Nós somos muito diferentes, né, do reino mineral, do reino vegetal e dos animais. Nós somos muito parecidos com os mamíferos, porque os mamíferos também têm o neocórtex. Mas nós somos diferentes porque nós temos um espírito que anima o nosso corpo, uma força mental, uma alma que habita nesse corpo, e nós temos consciência
de que nós somos diferentes dos animais. E que por isso nós produzimos muito mais do que eles. Nós não somos só instinto como os animais. Então, o que define a sua realidade? Os seus pensamentos. No dia a dia, as suas rotinas, os seus pensamentos. Esses pensamentos definem as suas escolhas. Você faz escolhas todo dia. A partir do que você pensa, você faz as suas escolhas. As suas escolhas definem as suas ações, os seus comportamentos. Então, você pensou, escolheu e se comportou de tal maneira. Esse comportamento que você tem todos os dias gera experiências na sua vida. Essas experiências é que vão entrar em contato com o seu sentimento. Então, os seus sentimentos, as suas experiências geram os seus sentimentos e esses sentimentos geram as consequências boas ou ruins que você pode ter na sua vida. Então, se você está sempre pensando da mesma maneira, se você tem uma rotina e essa rotina é inquebrável, você não muda a sua rotina, você não faz nada diferente, então as suas experiências no dia a dia vão ser muito semelhantes. Os seus sentimentos também. E esses sentimentos podem somatizar, se não forem tão construtivos, não forem tão agradáveis, pode fazer você adoecer e modificar o seu corpo físico. Eu estudei há alguns anos e continuo estudando a nova medicina alemã, a medicina germânica, e eles falam muito desses costumes, desses hábitos e dos traumas que a gente acaba encontrando na vida, às vezes provocados por nós mesmos, pela nossa teimosia, pela nossa repetição de comportamento, pela nossa repetição de sentimento, e que isso acaba afetando áreas do nosso cérebro, principalmente se o trauma é agudo. Se acontece algo repentinamente na sua vida, esse algo traumático que tem uma hora, minuto e segundo, desenha no seu cérebro, na hora do trauma, um anel no cérebro, em alguma parte do cérebro, um anel concêntrico, onde os neurônios se separam. E se você não identifica esse sentimento profundo, essa dor profunda, e não tenta mudar num período aí mais ou menos de quase um ano, de 9 meses, você deixa prorrogar para 1, 2 anos, isso pode virar uma doença cancerígena ou uma doença autoimune, uma doença crônica grave, porque você não identificou os sentimentos gerados por aquele trauma. Então, a gente tem que ficar o tempo todo nos policiando a respeito dos nossos pensamentos e do que esses pensamentos geram de sentimentos para que nós evitemos o adoecimento. Então, eu acho que hoje nós já estamos no século XXI, e você que me escuta aqui na rádio e que frequenta essa rádio, já viu diversos comunicadores falando de que sentimentos e pensamentos provocam doenças, né? É a somatização dos sentimentos, levando à desorganização do corpo físico, das doenças das mais leves até as mais graves. Muito bem, mas se você quer mudar, se você está doente, você está com dor, você está toda inflamada, você levanta da cama de manhã com muita dor, você tem problemas respiratórios, passa muito mal dos seus pulmões, ou você tem uma colite nervosa, vive acometida de diarreia, de má digestão, de gastrite. Seja o que for que você tenha, você quer mudar, você tem que começar mudando os seus pensamentos. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, novos pensamentos. Então, se você acordar de manhã e pensar que, poxa, vai ser mais um dia de dor. Já para sair da cama já é um sacrifício, tudo dói. Eu ponho o pé no chão, dói. Eu vou me arrastando até o banheiro. Então, começa a pensar diferente. Começa a pensar que você está bem, que você está curada, que o teu corpo é sadio, que a energia flui no seu corpo. Começa a sentir, a partir do momento
que você tem novos pensamentos, você vai ter novas escolhas. Aquilo que você evitava fazer porque você tinha dor, agora você faz. Você faz apesar da dor. Faz hoje, amanhã vai ter menos dor, depois de amanhã menos dor ainda. Então, essas novas escolhas geram novas ações e novos comportamentos, novas experiências baseadas em novos comportamentos, novos sentimentos e uma nova saúde. Uma cura pode ser programada. E por que tudo isso acontece, né? Porque nós temos os nossos neurônios. Se o seu neurônio está acostumado a fazer sempre o mesmo caminho, se você tem sempre o mesmo tipo de rotina, o mesmo tipo de comportamento, de pensamento, pense uma coisa. Se nós estamos aqui agora, o nosso pensamento é que rege a nossa vida. Você não pode deixar que os seus sentimentos, em primeiro lugar, gere o seu comportamento. Primeiro o pensamento, depois a escolha, depois o comportamento e as ações e depois os sentimentos. Se você bota o sentimento em primeiro lugar, você vai viver estressada, nervosa, raivosa ou deprimida, você não vai gerar nenhum tipo de pensamento. Porque tanto o sentimento gera pensamentos negativos, quanto um pensamento negativo gera sentimentos negativos e gera as doenças. Então, nós temos que criar novas conexões no nosso cérebro. Se você tem uma rotina diária, tenta mudar essa rotina. Todo dia você levanta, vai no banheiro, primeiro você vai urinar, depois você vai escovar os dentes, lavar o rosto, pentear o cabelo. Faça diferente. Vai lá na cozinha primeiro, põe a água lá para esquentar para o café, volta para o banheiro, primeiro penteia o cabelo, depois escova os dentes, depois você vai urinar, começa a fazer rotinas diferentes. Quando a gente começa a fazer tudo diferente, novos caminhos de conexões de neurônios no cérebro começam a aparecer. Isso vai fazer toda a diferença. Quer ver um exemplo? A pessoa trabalha, se aposenta, fala, ai, que bom. Eu juntei dinheiro suficiente, eu tenho a minha aposentadoria, agora eu quero ter paz, não quero mais trabalhar, não quero compromisso de horário, eu quero fazer só aquilo que eu quero. Presta atenção em todo mundo que você conhece que fez isso. A pessoa passa 6 meses, 1 ano, gozando daquelas férias prolongadas. Depois, invariavelmente, ela cria uma rotina. É muito triste isso. Porque por mais que você queira ficar aposentada para ter sossego, para viajar, tem uma hora que as viagens acabam e você tem que voltar para a realidade. E a realidade do aposentado é criar uma rotina. Ele tem o dia certo para ir no banco, o dia certo para ir andar, o dia certo, e começa a escolher hora e dia de rotina. Será que isso é bom? Será que não é melhor a gente mudar? Procurar um trabalho voluntário, sair daquela rotina diária que o aposentado estabelece, que muitas vezes termina no sofá assistindo televisão? Será que é isso o melhor? Quando a gente estimula o nosso cérebro a fazer coisas, a pensar diferente, a fazer coisas diferentes, a gente está fazendo novas conexões, a gente está desenvolvendo a saúde do nosso cérebro. É isso que a ciência, a neurociência nos explica. Então, novos pensamentos vão gerar mudanças no seu corpo físico, nas suas células nervosas, na massa cinzenta do seu cérebro. Começa a criar novos neurônios, novas conexões. A gente achava antigamente que os neurônios não se regeneravam e não se criavam novos. Sim, existe uma neuroplasticidade comprovada cientificamente. Novas partes do cérebro surgem novos neurônios e novas conexões. Uma conexão pode gerar milhões de outras conexões neuronais. Então, novos neurônios são selecionados e são instruídos a fazer novas tarefas. Por quê? Porque você emitiu um pensamento diferente. Você mudou. Então, se você está doente, algo você fez nesse teu pensamento e que gerou suas ações e os seus sentimentos que te deixou doente. Então, começa a parar e pensar. Você é responsável por você.
Você é responsável pelo que você tem. Só você sabe quem é você e quais são os seus pensamentos. Então, se não deu certo, o que você errou nas etapas anteriores? Se hoje você está com uma doença, seja ela leve ou grave, o que te levou a ter essa doença? Quais foram os teus pensamentos, as suas ações e os seus sentimentos que te levaram ao adoecimento? É só você que sabe. Então, se você começa a pensar diferente e cria novas redes neuronais, essas redes começam a processar centenas de milhões de informações novas. É como se você se abrisse para um lado da vida que você desconhecia antes. E é incrível que nesse momento, quando você toma essa atitude, pessoas chegam para você com informações, te mandam e-mails, te mandam WhatsApps, mostrando outros caminhos. Por quê? Você pensou diferente, você quis sair da mesmice. É como se você tivesse um computador no cérebro, que a gente chama de hardware, e agora, quando você começa a pensar e se abrir para pensamentos novos, vem novos softwares, que são pequenas informações que você vai acrescentando no seu cérebro. E o seu cérebro vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Faça isso. Independente de você estar aposentado ou não, se você está na ativa, começa a fazer caminhos diferentes. Um exemplo bem banal. Todo dia você vai para o trabalho. Mude o caminho. Faça novos caminhos. Não faz mal que vai ter mais trânsito, ou você vai gastar mais tempo, mas procure fazer novos caminhos. Porque quando você faz um novo caminho, você presta atenção nesse novo caminho, no que tem nesse novo caminho. Você está fazendo novas conexões cerebrais. Se você pensa sempre os mesmos pensamentos e sente sempre os mesmos sentimentos, o seu cérebro dispara sempre as mesmas sequências de neurônios e nada muda. Então, se você sempre tem essa mágoa desse marido, essa mágoa desse filho, essa mágoa desse chefe, sempre com esse sentimento, com esse pensamento de raiva, tenta mudar, tenta querer que aquela pessoa seja feliz da maneira que ela escolheu. Isso está te fazendo mal. Então, pensa diferente a respeito daquela pessoa ou daquela situação. E a partir do momento que você pensa diferente, você vai agir diferente em relação àquela pessoa, sentir um sentimento melhor em relação àquela pessoa, ou pelo menos sem a mágoa, né? Isso já é uma grande coisa. Isso vai criar dentro do seu cérebro um novo caminho, uma nova conexão neuronal. Os seus neurônios começam a disparar as sinapses, né, que é a corrente elétrica que passa pelo teu cérebro do outro lado, não daquele mesmo lado, e você começa a perceber que você começa a melhorar o teu corpo. Você para de ter aquela dor, aquela gastrite. Tudo é comandado pelos nossos pensamentos. O Dr. Saulo, meu mestre, sempre dizia que entre o sentimento e a espiritualidade, o corpo emocional e o corpo espiritual, tinha o corpo mental. É o mental que comanda a nossa encarnação. É o tipo de pensamento que você alimenta. Então, é muito bom sair dessas rotinas diárias, né? E a neuroplasticidade, eu já falei que é essas conexões novas, as modificações que acontecem no nosso cérebro a partir das nossas escolhas. Então, novas questões vão acontecendo. O modo como você pensa e sente cria um estado de ser novo. Toda vez que você pensa, o seu cérebro produz neurotransmissores e neuropeptídeos, que são proteínas que enviam mensagem para o teu corpo e que reage dando uma sensação melhor ou pior, dependendo do tipo de pensamento. Então, procure ter pensamentos novos, diferentes daquele da sua rotina, para você ter novas sensações
nos teus sentimentos e no teu corpo. Cuidado com o ciclo vicioso de pensamento que você está carregando aí na sua vida há muitos anos e que não está te levando para lugar nenhum. Então, pensamentos recidivantes se conectam com o teu cérebro sempre num padrão fixo de neurocircuitos. E isso não vai mudar o seu corpo, não vai te curar de doença alguma. Nós temos exemplos e exemplos de pessoas que se curaram de câncer, mudando o tipo de pensamento, o tipo de sentimento, e não necessariamente porque estão fazendo tratamentos. Pessoas que estão incuráveis, com cânceres metastáticos, condenados, onde a medicina não consegue mais ajudá-los, se curam através da mudança do tipo de pensamento, do tipo de ação e de sentimento. Tem que quebrar esse ciclo de pensar e de sentir, ou de sentir e de pensar. Acredite que você pode mudar a sua forma, fazer tudo diferente a partir de agora. Criar novas conexões, curar-se de uma forma instantânea. Isso é possível. Relatos e relatos de pessoas que fizeram meditações, fizeram uma mudança radical na forma de pensamento e voltaram a andar. Pessoas que estavam paraplégicas por acidentes. Então, como é que o cérebro consegue comandar tão rapidamente, fazer uma mudança tão brusca na cura de uma coluna seccionada por um trauma num acidente? Isso é possível, gente. Então, resumindo esse programa de hoje, você conhece você sabe por que você está doente. Está doente emocional, está doente fisicamente. É só você que sabe de você. Então, pense, mude, sinta uma emoção nova, diferente, faça, crie uma nova realidade. Não é só ir no médico buscar remédio, você tem que mudar a sua cabeça, os seus pensamentos, ok? Faça diferente. Então, esse é o recadinho que eu queria dar para vocês hoje, porque eu acho que às vezes a gente fica muito apoiado só aqui no programa, né? Eu vejo que vocês me escrevem querendo remédio para isso, remédio para aquilo. Então, não é assim. Colocar na mão do médico a solução que você tem que dar para a sua vida. Você é que tem que mudar. Você tem que fazer diferente. Então, as novas crenças, as novas possibilidades, começar a expandir o teu cérebro, ter maior conhecimento, procurar coisas novas, sempre exercitando a mente para que a gente aprenda mais informações para transformar as nossas ações, os nossos sentimentos e nos curarmos. Aproveitar essa vida para se desenvolver ao máximo, o máximo possível, tá bom?